Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, levando-a para o meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, vemos o caso em que alguns judeus queriam testar Jesus. Então levaram a mulher pega em adultério e queriam saber o que ele deveria fazer. Aqui ele tinha duas opções. Se ele a perdoasse, estaria rejeitando a lei. Se ele a condenasse, a sua reputação e tudo que ele falou sobre compaixão e perdão estaria perdendo a credibilidade. Tanto os fariseus como os mestres da lei sabiam que no livro de Deuteronômio, capítulo 13 e também no 17, menciona que quem deve ser apedrejado por cometer um pecado, as primeiras pessoas a apedrejá-las têm que ser as testemunhas. E elas não podem, veja bem, lá diz que elas não podem ser culpadas pelo mesmo pecado. Quando Jesus disse que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eles meditaram em sua consciência. E todos foram saindo, a começar pelos mais velhos. Tanto os escribas como os fariseus sabiam dessas passagens. Eles também sabiam que para a pena de apedrejamento teriam que ter levado o homem também. Se a mulher foi pega cometendo adultério, ela estava com um homem, e eles não levaram. Muitas vezes os homens ficavam livres dessa punição. Como eles queriam apenas que Jesus contradissesse a lei, não tiveram sucesso, pois em suas consciências, todos estavam condenados pelo mesmo pecado da mulher. Então todos saíram, ficou somente Jesus e a mulher. Não muito diferente daquele tempo, ainda hoje, encontrar uma pessoa com um pecado pior ou revelado em público parece acalmar o coração depravado do homem. Ele pensa que o pecado, por ser maior de alguém, poderá justificar ele. Enquanto acusamos o outro, esquecemos nossos pecados. Todo pecado é contra Deus. Todos nós temos a oportunidade de pedir perdão e deixar de pecar. Aqui está o grande ensinamento desse evangelho. Quando Jesus fala para a mulher que seus acusadores foram embora e não ficou ninguém para condená-la. E ele também disse que não a condenará. Ele pede para ela ir e não pecar mais. Agora a graça alcançou a pecadora. Jesus não disse para ela pecar menos, porque ele sabe que o padrão de Deus é a perfeição. Ele pede para ela não pecar mais. Abandonar a vida de pecado é o que Jesus quer de nós. Não importa o que você fez, até hoje. Enquanto estamos vivos, temos a esperança e podemos chegar pedindo perdão. E aí, o desejo do nosso Senhor vai ser o mesmo, de que a gente vá e não peques mais. Isso é o que ele diz hoje para nós. Deixamos essa vida de pecado e vamos viver o padrão de Deus, que é a perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não vive só